o que é o mais importante vocês saberem de mim? Que eu sou uma advogada em processo de desconstrução. E por que eu sou uma advogada em processo de desconstrução? Porque, diante da internet, diante da mudança, da era digital, tudo passou a fazer um sentido diferente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a internet como instrumento de mudança social, valorativa e ética. É uma conversa que a gente vai ter aqui hoje. Eu vou passar algumas coisas com vocês que tem momentos que talvez não sejam tão interessantes, tão ativos. Por quê? Porque a gente tem que lembrar daquela aulinha chata que nós tínhamos quando começamos a faculdade de Direito, de Filosofia, onde nós não dávamos valor, porque a gente achava que o que era mais interessante era qualquer coisa, menos discutir ética, menos discutir valores, menos entender um pouco o que isso nos levava para uma formação. Ao final, o que isso iria me trazer, né? O que no final, essas questões... Então, eu peço vocês assim para entrarem nesse mundo comigo filosófico e se apaixonarem, porque hoje tudo que eu faço envolve a compreensão do que nós estamos vivendo hoje, sob o ponto de vista de valores, de cultura. Então, o que eu trago aqui para vocês? A internet é o instrumento mais poderoso hoje que nós temos, tá, de conexão. Ele quebrou barreiras, a internet quebrou, aproximou culturas, e essa aproximação de culturas, ela fez com que nós passássemos a questionar se a nossa cultura estava em consonância com os valores de uma sociedade ou não. E, nesse período, essa evolução que nós estamos tendo, sociológica, durante o tempo, essa evolução histórica, o que ela faz? Ela chega hoje. E hoje, onde nós estamos? Hoje nós estamos na sociedade chamada pós-modernidade. Eu peço desculpas aqui se tiver alguém que tem formação em filosofia, para que a gente não adentre em questões do tipo, mas toda sociedade da informação é uma sociedade moderna, ela deixa de ser moderna a partir do momento que você avança mais um pouco. Vamos aqui conceituar, então. Hoje nós estamos numa sociedade pós-moderna, porque essa evolução vai aparecer. E, nesse sentido, para a ética, o ponto central é que se abandona a ideia de descobrir a moral eterna, universal e imutável, e busca-se compreender as moralidades efetivamente existentes em diferentes sociedades ou grupos. Isso é incrível, porque você começa a pensar o seguinte: ok, não vou entrar ainda muito em temáticas dos nossos regulamentos internos, isso vai ficar para frente, quando a gente falar de códigos de ética profissional, da OAB, ou de qualquer conselho outro que seja. Mas, quando você abandona a ideia do moral, dessa moral eterna, universável e imutável, o que era moral no passado? Né? A homossexualidade ela era aceita como ela é aceita hoje? O que é sóbrio? Inclusive, o Ketz, nós tivemos uma oportunidade de ter uma discussão muito forte, e ele como gaúcho, né, e eu tenho uma admiração enorme pelos gaúchos, e eu falei o seguinte: Eduardo, mas tem que ter sobriedade, porque também a gente tem que respeitar a profissão, ela não pode ser... não pode ser de qualquer jeito, o cara não pode ali colocar um letreiro luminoso. Eu falei, depende, para quem que ele está vendendo? Tá, teve isso, circulou nas redes aí, nós, enfim, brincamos, né, sem nenhuma ofensa, mas foi elevado à ética. A advogada que fez uma logo que parecia o produto Vanish e tal, eu falei, qual que era o público-alvo dela? Eram as empregadas domésticas? Quais são os valores? O que a gente tem que pensar? O que a gente tem que desconstruir? Porque o fato é que nós temos muitas crenças limitantes. E nós ainda estamos, e muitos que estão aqui, e vários ainda, inclusive, o que me assusta mais é perceber que, às vezes, advogados, jovens advogados mesmo, estão defendendo e estão insistindo em determinados excessos que precisam ser mudados, sob o ponto de vista do pensamento, da moral vigente. Né? E, para isso, e muita gente fala assim, mas é ético. Vamos começar, então, vamos entender o que é ético. O que é ética? Entendeu? Alguém aqui
gostaria de me dar, ou tentar dar um conceito de forma bem simplista sobre o que você entende que é ética? Então, a necessidade de desconstrução. Vamos chegar lá, fica com esse conceito aí. Eu quero passar rápido por isso aqui, mas é uma questão histórica, que a gente nem sabe, mas aqui o que eu chamo a atenção? Até mesmo porque isso envolve, Eduardo, como é o pensamento na hora das pessoas negociarem os honorários advocatícios, o quanto os nossos conceitos, por conta de valores éticos e de honrarias passadas, ficaram imputados. Não sei se vocês sabem, mas em Roma, quando se deixou a obrigatoriedade, né, de se representar, onde nasceram-se, de fato, os procuradores, os representantes, surgiu a expressão honorários, que, na verdade, vinha com um sentido de honraria. Então, era honroso você representar, então você tinha essa honraria que era concedida de forma, e muitas vezes não eram formas financeiras, eram trocas de poder, ou de status, ou de ocupações. E aí, hoje, por isso, nós precisamos olhar para o que temos hoje e ver também, e não entendam a minha fala como uma pessoa, apesar de eu estar aqui como advogada, eu represento uma instituição, trabalhei dentro do ética, né, de um tribunal, e eu sei que há uma dificuldade enorme, porque se eu estou dizendo para vocês que existem advogados que estão ali, em Roma, novos, jovens, quiçá os antigos que ocupam um conselho. Então, a desconstrução do pensamento é um exercício muito importante para nós e necessário. Não é fácil. E não podemos também entender ou achar que a instituição não está fazendo, ou as seccionais, ou algumas seccionais, não estão fazendo para quebrar isso. Porque eu posso afirmar que, na nossa gestão, pelo menos de Santa Catarina, eu estou envolvida num programa, num projeto, junto com a Alain Vital, que está aqui, de desconstrução, de ampliação dos procedimentos de publicidade, a mudança no Código de Ética para que a advocacia digital, que vocês estão imersos e mergulhados, que envolve startup, que envolve outras formas, possam acontecer. Mas é importante que a gente entenda isso, porque só criticando e jogando pedra a gente não vai conseguir resolver. E nós vamos resolver estando aqui, e tendo coragem também, porque, inclusive, não é fácil estar aqui dizendo isso para vocês na minha condição. Então, bem, a gente tem a primeira ordem dos advogados, que surgiu no Império Bizantino. E um rápido histórico, 1824, século XIX, primeira Constituição Brasileira, 1827, Dom Pedro I cria os 2 primeiros cursos de direito no país, 1930, criação da OAB, logo após a Revolução. Logo aquele processo Vargas, cria-se aonde nasce a ordem. Atualmente, o que a gente tem aqui? Um aumento considerável dos cursos de direito, inclusão das modalidades de ensino e queda da qualidade do mesmo. E aí eu fiz uma pergunta, por que a gente precisa entender esse histórico? Por que entender essa construção? Porque, entendendo essa construção e onde foi criada a instituição e o que ela herdou, é muito fácil entender por que o nosso Código de Ética e onde o nosso Código de Ética se assentou, em que valores, e aonde que, mesmo seguindo os passos da evolução, não há mudanças, pelo menos efetivas até então, mas movimento, sim, estamos nesse movimento, certo, Alain? Estamos lutando por esse movimento. Então, eu faço. Por que você tem que ingressar? Por que você tem que entender isso aqui para ingressar de vez no processo, no mundo digital? Porque aqui nós vamos passar, porque eu não quero que vocês fiquem com isso, porque somente entendendo toda uma história, tem na apostila isso, somente entendendo a história, como a coisa aconteceu, é que você vai poder dizer, tá, eu tenho argumento para desconstruir isso. E como é que eu desconstruo isso? Eu começo a desconstruir isso dizendo,
estes valores que estão aqui não cabem mais na sociedade pós-moderna. Por isso, por aquilo. O meu colega, que eu acho que não está aqui, que falou sobre inteligência artificial, Gustavo, que comentou a respeito de um processo disciplinar que ele sofreu, foi esse Gustavo, é isso? E foi suspenso. Nós estivemos ali fora conversando. Eu tenho uma opinião que eu disse para ele, então posso dizer para vocês. A gente não pode só se insurgir ou ficar calado diante de representações. A gente tem que se munir e fazer as nossas defesas de forma muito bem estruturada. Muitas das vezes, eu sempre fui, principalmente na coordenação de marketing jurídico digital na OAB de São Paulo, eu sempre, às vezes, sofria bastante críticas, principalmente de algumas pessoas do Conselho Federal, falar, mas você está um pouco bocuda, você está falando demais, e não é por aí, porque o pessoal do Conselho está mudando, vai mudar o pessoal do Conselho. Eu falei, não dá tempo. Eu estou vendo eu estou vendo os advogados clamarem por uma mudança. Eu estou vendo advogados não conseguindo trabalhar ou com medo de trabalhar, porque eles não sabem se eles podem fazer uma publicidade, no caso desse colega nosso, né, do Gustavo. Está ali, ó. Está aí. Não, na época da representação, me permita, tá, Gustavo, que você falou aqui, na época da representação dele, por exemplo, ainda não podia se discutir internet. Isso foi em 2011, né, o caso contado. O que acontecia? Lá, até juiz entendia que você não podia fazer nada pela internet. O juiz mesmo gerava a representação para a OAB. Pois então, o que significa isso? Limitação, pessoal. Limitação, falta de conhecimento. Mais do que isso, falta de flexibilização, de desconstrução. Não é fácil desconstruir o pensamento. Tá? Não é fácil. Quantos de vocês aqui são repletos de preconceitos sobre alguma coisa? De crenças limitantes que foram imputados em vocês pelos pais, pela escola, pela família. Todos, não tem um aqui. Porque se tiver um aqui, esse não é um ser humano. É qualquer outra coisa menos um ser humano, um ser divino. Entendeu? Porque é impossível. Então, o que a gente faz? A gente cresce, né, vai passando pelas coisas, vai recebendo inputs, até que um bom dia você fala, eu quero ser diferente, eu quero construir algo diferente, ou eu quero me sustentar nesse mundo que está extremamente competitivo, e como que eu faço isso? Eu só vou conseguir fazer isso desconstruindo o pensamento. Eu só vou conseguir desconstruir. Eu falei, eu não gosto de digital, não gosto. Vai lá, aprende, faz um curso, contrata DVBox, propaganda aqui, né? Vamos falar. É verdade. Não estou aqui brincando, não estou fazendo propaganda para a empresa, mas contrate qualquer recurso que facilite você a prosperar, a você entender. E, se você não sabe, a multidisciplinariedade, que é outro desafio também para a gente, na quebra, no nosso projeto da advocacia, nós estamos tentando mostrar isso para o Conselho Federal, e a gente mostra isso e dizendo para eles o seguinte, tá? Não podemos aquela velha história, né? Não podemos ter uma placa falar que nós somos corretores de imóveis e advogados. Tá, mas tudo bem, eu mexo com direito imobiliário. Então, tá, eu posso colocar e dar o nome do meu engenheiro que ajuda a fazer os meus laudos periciais. Não pode. Mas não pode por quê? Se o meu trabalho ele é multidisciplinar. Está faltando, e são as perguntas que, em audiência pública, nós estamos tentando fazer, eu estou tentando fazer, o porquê de algumas coisas. Outras, realmente, elas não podem, elas não devem, porque aí nós também temos que dar o valor à nossa profissão de uma forma maior. Então, vocês veem aí, né, a advocacia é oriunda da Suméria, antiga Mesopotâmia, 3 milênios antes de Cristo, Atenas, na Grécia, era o grande berço da advocacia, aí surgiram os grandes oradores. Então, qual que era o valor daquela época? O valor era quem era bons oradores. Até pouco tempo atrás, quantas vezes vocês viram, no Brasil, o apontamento dos grandes advogados que fazem sustentação oral nos tribunais? O que era valorizado? Poxa, o advogado que tem uma oratória perfeita, um vocabulário maravilhoso,
Esse era o valor. Esse era o advogado que valia. Esse advogado valia. Não importa qual era o resultado, mas eu queria este advogado com um terno, Armani, com uma formação maravilhosa, com um português erudito, que conseguisse prender a atenção com muita sorte de um juiz revisor, né, que não está geralmente nem aí para a maior parte dos casos, e aí é uma crítica minha ao judiciário, sem o menor pudor, e medo ou receio ou qualquer coisa nesse sentido. Então, porque somos nós que fazemos a diferença, e aí também vocês vão entender porque depois dessa minha construção de carreira eu tenho uma pegada em mediação e negociação mais forte, e acredito, dá certo, e faz a grande diferença para os clientes e para o mundo, eu acho. Então, é isso que vocês têm que ver, né? Queria que vocês observassem isso aqui. Então, voltando, passando mais um pouco. O tempo e a mudança dos valores... Está falhando o microfone porque eu estou mexendo bastante? Não? Tá. Não gosto. Queria, viu? Ó, registrar, queria o head. Falo muito, ainda gesticulo muito. Então, agora chegou aquela parte que eu mais gosto, que as colegas deram aí um pitaco do que seria. Ética. Ética não é um saber acabado, não é uma tabela pronta. Isso é do professor Clóvis de Barros. Realmente eu gosto muito, na filosofia atual dos brasileiros, eu gosto muito da metodologia de ensino do professor Clóvis. Por causa da linguagem desconstruída e bem despachada dele, tem outros filósofos aí de maior peso, mas ele traz isso. Então, ética não é um saber acabado, uma tabela pronta. Eu não trouxe um outro vídeo dele, mas ele fala uma coisa, num curso que eu fiz com ele, que ele fala assim, o Santander, acho que foi o Santander, se estiver errado, não sei, parece que ofereceu para ele um valor muito alto para ele desenhar as políticas, o manual de conduta ética, o código de ética da empresa. E ele conta essa história, e se vocês puderem achar esse vídeo no YouTube, assistam, porque, primeiro, vocês vão rir muito, porque ele fala, morrerei pobre, não aceitarei esse encargo, porque eu não acredito nisso. Eu concordo com ele em partes, porque nos Estados Unidos você tem um direito consuetudinário, outros valores, eles se reverberam e eles se sustentam de forma diferente, mas no Brasil, infelizmente, a gente tem que aceitar que a nossa cultura também não nos dá uma permissividade tão grande. Então, é preciso ter, sim, uma diretriz de ética, de valores vigentes, mas em constante atualização. Então, quando eu digo a desconstrução é constante, a fim de que a sociedade possa prosperar e ser mais próxima do justo e da equanimidade, que é a máxima para, de fato, ocorrer o progresso e o desenvolvimento social. Porque, quando isso não acontece, quem ganha mais é quem tem mais força para gritar, é quem tem mais dinheiro. Muitas das vezes, ninguém vai representar contra grandes escritórios. Muitos vão representar com os pequenos ou por outros motivos. Mas ninguém se pergunta antes ou tenta entender. E hoje um trabalho, inclusive, que a gente tenta apoiar a fiscalização, né, Alan, é fazer com que a fiscalização entenda. Quando chega algo, por favor, isso é filosofia, pergunta o porquê. Não é só, nós não podemos ficar somente... Eu não sou uma legalista, né, deixo bem claro, admiro quem seja, mas ser somente legalista não contribui para o desenvolvimento de uma sociedade, não contribui para o crescimento de negócios. E eu tive a sorte de ter um mentor na advocacia que me dizia isso. E ele peitou e ele desconstruiu em Minas Gerais. Hoje ele tem a rádio no Senado sobre direito imobiliário, inclusive, é um expoente e só contribui, é só positivo. Tem representação contra ele? Não, não tem. Nunca teve. É muito comum que se pense que a ética é uma grande tabela de condutas humanas. Estariam ali
todas as possíveis ações do homem em duas colunas. Em duas colunas, pode, não pode, justo ou injusto, certo ou errado. E é assim? E assim, alguém ético é aquele que respeita a tabela. O professor de ética talvez fosse aquele que conhece a tabela inteira de cor. Pois muito bem, estamos aqui para demonstrar que não é bem isso. E por que não? Porque a tal tabela não nos basta. Afinal de contas, a cada momento da nossa vida compartilhada, da nossa convivência, temos que enfrentar situações inéditas, situações para as quais não temos valor, não temos solução, não temos previsão de justiça. Assim, a ética passa a ser um necessário debate, um debate sobre o que queremos respeitar, os princípios que queremos que norteiem a nossa convivência. A ética, portanto, se torna uma janela para o futuro, uma janela aberta para o devir e menos um respeito a princípios universais consagrados no passado. Portanto, ser ético hoje é, antes de mais nada, estar aberto e disposto a participar de um grande espaço de argumentação, um grande espaço polifônico, onde cada um levanta o braço para defender seus princípios, seus pontos de vista e como gostaria que a convivência fosse. A ética é a vitória da convivência sobre os interesses singulares, é a vitória da vontade geral sobre a vontade de cada um, é a vitória do interesse público sobre os interesses particulares, os interesses de circunstância